Olá, eu sou Janaína Sporidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de salas de aula com níveis muito diferentes de aprendizagem. É uma queixa bem frequente aí que tem aparecido, que as turmas são muito heterogêneas, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês dois caminhos que dá para tomar com essas turmas para poder facilitar aí a aula de vocês. Vou entrar já nos slides. Ah lá, minha turma tem níveis muito diferentes. O que a gente vai fazer aqui, né? O problema, gente, nesse caso, são as atividades, porque uma mesma atividade que você dá na sala de aula vai causar três reações completamente diferentes. E daí eu quero que você pense se você tem essas três reações na sala de aula. Se você tiver alguma reação extra, é legal você colocar nos comentários, porque eu não sei que você tem essa reação extra. E daí nos comentários eu consigo saber e eu posso fazer novos conteúdos sobre isso, combinado? Então a gente tem um tipo de aluno, pode ser qualquer um, tá? Mas eu chamei de aluno 1, que vai pegar a página e ele vai ou falar ou pensar, eu não sei fazer. E daí ou ele vai pedir para ir no banheiro, ou ele vai ficar enrolando, vai ficar conversando com um colega, que são todas formas dele poder evitar aquela atividade, porque ele não sabe fazer. O aluno 2 é aquele que consegue. Geralmente, grande parte da sala vai estar nesse aluno 2, né? A gente espera, porque provavelmente é uma atividade que você deu para a turma toda. Então, essa atividade da turma toda que é necessária fazer, você espera que grande parte da turma consiga. Daí vai ter o que não sabe fazer, o que está conseguindo, num ritmo bom, e vai ter aquele aluno que termina antes de todo mundo, né? Que ele já fica aí ocioso e começa a incomodar as outras crianças. Então a gente tem uma mesma atividade e três reações completamente diferentes. Agora você pode pensar quais dessas reações fazem mais parte da sua sala, qual que tem mais e qual que tem menos, ou se você tem as três reações juntas da mesma forma. E nesse caso, o que fazer agora? Porque vai causar um movimento que você não quer na sua sala de aula, certo? Então, o que que acontece? Quando a turma tem níveis diferentes, você precisa pensar em duas coisas. Tem duas estratégias muito pontuais que você pode adotar. Você pode utilizar atividades diferentes, então é a variedade de atividades, com boas propostas disponíveis para diferentes necessidades e momentos. Então, é aquela atividade que você já precisa ter no seu portfólio, que você já precisa ter ali como parte do seu trabalho. É igual a manicure, gente. A manicure não precisa ir lá no lugar comprar esmalte para poder trabalhar, pintar a unha das clientes. Compra esmalte, compra algodão, compra removedor de esmalte, palito. Agora tem também uma canetinha que elas passam assim, que já dá brilho e seca. Então, elas vão investindo em novas tecnologias. As atividades prontas, elas também são uma tecnologia, só que elas precisam ser atividades boas. A manicure não vai comprar o esmalte feito no Morro da Urca, né? Assim, dentro de um laboratório clandestino. Ela vai comprar um esmalte de boa qualidade. Então, assim, é legal você ter atividades de boa qualidade. Vou falar disso daqui a pouco. Quando que você usa essa variedade? E também, às vezes, é preciso você ter uma variedade de intervenções, que é quando você precisa dar a mesma atividade para a turma toda. Todos precisam fazer, porque é a atividade que você está ensinando neste momento no livro didático, né? Então, você deu lá no livro didático cálculo com reserva, adição com reserva. Com agrupamento, né? Com certeza, você vai ter que dar atividades extras, porque só o que vem no livro é insuficiente. Nesse momento, você precisa dar para a turma toda, porque é uma coisa que você está ensinando naquele momento, né? E daí a gente tem
dentro da intervenção, o momento que as crianças precisam de apoio, o momento que as crianças precisam de um caminho, e o momento que precisa de desafios, que é quando a criança já sabe. Então, as intervenções elas vão ter essas três características. E uma coisa não vai substituir a outra. Agora eu vou explicar para vocês sobre a variedade de atividades. Em seguida, eu vou ensinar sobre a variedade de intervenções. Quando eu vario a atividade, né? Quando eu dou atividades diferentes para os alunos da sala no mesmo momento. Tem situações que dar essas atividades diferentes é o melhor caminho. Quais são essas situações? Quando o objetivo de aprendizagem também é diferente, então eu vou ter aquele aluno que está mal alfabetizado e o aluno que já está alfabetizado. O que já está alfabetizado, eu posso, por exemplo, dar atividades do nível dele, que eu esteja trabalhando, então vamos supor que eu estou trabalhando pontuação. Eu dou para o aluno que já sabe uma atividade de pontuação extra, para poder reforçar o que ele já sabe, e nesse momento eu sento ou eu agrupo as crianças mal alfabetizadas e dou atividade de alfabetização para essas crianças. Então, é um momento que o objetivo é diferente. Quando a diferença é grande demais para um pequeno ajuste resolver. Eu tive uma vez uma sala com muitos alunos, mais de 40, que eram um quinto ano, que a maioria era pré-silábico. E eu tinha que dar também o conteúdo da série. Nesse caso, a classe era heterogênea, porque eu tinha, tipo, 28 pré-silábicos, e daí nos restantes, uns quase 40 ali, eu ia ter uns 5 que eram nível de quinto ano, e o restante eu tinha, assim, aquele que era alfabetizado, mas não conseguia acompanhar o que era necessário para um quinto ano. Então, esse daí é um caso desse dois aqui, que a diferença é grande demais para um pequeno ajuste, né? Resolver. Então, o que eu fazia? Eu dava mais atenção para a parte de alfabetização, então a parte dos pré-silábicos ela tomava mais parte da aula, né? E daí eu dava atividades iguais somente em poucos momentos. Então eu fazia a carga contrária daquele verdinho ali. No verdinho, que o objetivo de aprendizagem é diferente, eu usava com menor frequência. Esse aqui eu já uso com maior frequência. E a terceira coisa é quando você quer oferecer prática em graus diferentes de complexidade, né, para que todo mundo avance no seu ritmo. Vamos supor que você deu pontuação, mas você quer trabalhar primeiro com um certo grupo, só ponto final, exclamação e interrogação, que eles não estão bem. Então, você divide a sala em dois grupos, não precisa dividir fisicamente. Você pode pegar metade das atividades de pontuação iniciante e metade das atividades de pontuação avançada. Daí vai ser a folha A e a folha B. Você vai entregar primeiro as folhas e vai falar, gente, isso daqui é do grupo A. Vocês têm que lembrar que vocês são grupo A. Daí você vai entregar as outras folhas e vai falar, gente, agora eu vou entregar do grupo B. Já vão colocando o nome. Eu vou explicar primeiro a lição do grupo A. Daí você explica, depois você explica do grupo B, eles fazem sozinhos, né? Em lugar de ser uma explicação só, são duas. Como eu sou assim muito crica para a sala de aula, o que eu faria? Eu daria o do grupo A e daria o do grupo B. Só que para o grupo B eu também daria atividade do grupo A. Por quê? Porque daí eu posso explicar para todo mundo do grupo a atividade que é de pontuação básica. Com certeza o do grupo B vai fazer mais rápido, quando ele acabar, ele vai fazer a atividade que é do nível dele. Então, aí nesse caso, as crianças fazem duas atividades. E ter um bom repertório de atividades é o que faz toda a diferença. Não adianta eu ter 500 atividades gratuitas e elas não fazerem cócega no cérebro do meu aluno. Por isso, a gente tem lá na loja, no janainespolidori.com.br, uma variedade para você poder escolher. E tem vários vídeos aqui no canal também que mostram essas atividades. Então, daí fica mais fácil de você
lidar com quando variar a atividade. Agora, quando variar a intervenção, que é o ponto principal desse vídeo, né? Eu escolhi esse como tema principal. Muitas vezes, o objetivo e a atividade podem ser os mesmos, que é quando a gente vai usar os objetivos da série. É um quarto ano, tem momentos que eu vou dar separado, que é quando eu vario a atividade, né, para crianças que não são bem alfabetizadas, para as crianças que estão mais avançadas, e tem momentos que eu vou dar a mesma atividade para todos, inclusive no livro didático, né? O segredo aqui está em você identificar o que cada aluno vai precisar para avançar naquela atividade. E não ficar rotulando em mais fraco, mais forte, isso não vai levar a lugar nenhum, tá? Nesse momento. Tem as crianças que precisam de apoio, que elas ainda não estão bem naquele conteúdo, né? E daí tem intervenções que ajudam nesse caso. São explicações mais guiadas, modelagem, né? Que você dá o modelo para o aluno continuar, recursos visuais, estruturas de apoio, como material dourado, por exemplo. Então, esse apoio vai acontecer em iniciantes naquele conteúdo. Tem o momento caminho, que é para quem já está avançando. Nesse momento, você vai fazer perguntas que vão fazer o aluno pensar melhor. Você vai fazer uma mediação para ele poder entender que ele pode ir mais longe. Você vai usar estratégias de raciocínio. Então, é a mesma atividade, só que com uma postura diferente do professor. O professor faz coisas diferentes com o aluno. E o desafio, para quem já pode ir além, é aquele que termina muito rápido. Então, esse daí você já tem que colocar um desafio maior. Então, além da atividade de pontuação, você vai pegar essas frases e montar diálogos no caderno. Ah, você acabou antes? Tudo bem. Daí você pensa, tá fácil para esse aluno, vou criar um desafio maior, né? Investigação, problema mais complexo, projeto, criação, tudo isso faz parte de variar a intervenção, né? E o segredo está em identificar aí tudo isso. Diferenciar é escolher a intervenção certa para a necessidade certa. Nesse caso, eu uso a mesma folha ou a mesma página do livro didático, só que para alunos diferentes eu dou intervenções diferentes, conforme acontece a aula. É muito dinâmico isso, né? Então a pergunta não é sobre o nível. Então não é minha sala é heterogênea. A pergunta é do que esse aluno precisa para avançar nessa atividade, né? Ele vai precisar de apoio. Ele consegue seguir sozinho, que é quando eu retiro a ajuda, ou ele já domina, ele precisa de um desafio? Então, essas são as 3 perguntas que você precisa fazer diariamente na sua sala heterogênea. Identificar a diferença é muito fácil até, para algumas pessoas mais experientes. Mas eu vou contar para vocês como que identifica também se você não tiver experiência, se você tiver essa dificuldade. O problema é decidir o que você vai fazer. Para isso, a gente tem o kit socorro Minha Turma tem níveis muito diferentes, por apenas R$ 2,99. Claro que assim, esse preço vai mudar, porque é um material muito enriquecedor e que faz muita diferença, então vale a pena você já solicitar o seu. Dentro desse kit aí, você recebe 15 fichas de socorro, são coisas práticas que você vai fazer com o aluno, que você vai chegar papum, sabe? Você chega e faz o que está falando ali. São umas fichinhas, gente, desse tamanhico assim, que você lê em 2 segundos e você já resolve o seu problema. 10 perguntas para descobrir onde o aluno travou. Então, aqui são essas 10 perguntas-chave para você descobrir se ele precisa de apoio, se ele está no caminho ou se ele precisa de um desafio. São perguntas que você vai olhar para o aluno e perguntar. Então, é muito prático. Ferramentas para o dia a dia, como que você faz para organizar essas ações e algumas instruções práticas e prontas para usar, né? Então, nesse caso, você pode solicitar com a Cirlei pelo WhatsApp 11 988084676 e nós temos outros na coleção também, né? A gente terminou a aula sobre o tempo que você faz, a gente tem o aluno sabe responder oralmente, mas não consegue escrever, então tem alguns outros temas lá bem interessantes. Entra já em contato para garantir o seu, que a oferta não vai aí por muito tempo. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidório.